E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí, tá? Então, pessoal, eu achei importante fazer esse vídeo aqui para a gente fechar melhor algumas ideias aí que a gente está colocando para vocês, tá? Então, qual que é a grande questão que a gente está tratando, né? Que eu falei para vocês o seguinte, né? Que lá na Europa, certo? Aí, durante o século XIX, tá? Durante a primeira metade aí do século XIX, explodiram, né, uma série de revoltas liberais, lembra que eu falei isso? E a partir da segunda metade do século XIX, o capitalismo se desenvolveu bastante, certo? O liberalismo se desenvolveu bastante. Então, a confluência desses ideais, né, a confluência dessas revoluções, né, junto aí com esse desenvolvimento do capitalismo, com certeza eclodiu, né, levou à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, é justamente isso. Nesse primeiro momento, tá? Quando explode essas... Eu vou pontuar melhor para vocês aí, tá, pessoal? Quando explode essas revoluções liberais na Europa, apesar de muitas delas terem, assim, fracassado, entre aspas, o que isso mostrou? Mostrou que a burguesia estava mostrando o seu poderio, certo? E isso ficou muito mais evidente com o desenvolvimento econômico da segunda metade do século XIX. Tá? Então eu vou pontuar para vocês aqui as principais revoluções que aconteceram nessa primeira metade do XIX na Europa e que foram tão importantes, né, para marcar, eu vejo assim, o desenvolvimento do liberalismo lá naquele cenário europeu. Tá? Então, por exemplo, né, e eu falei para vocês, né, essas revoluções que começam e que iniciam, né, o século XIX, elas são contrárias, né, a todo aquele posicionamento do Congresso de Viena, que havia se instaurado na Europa, né, a partir da queda do Napoleão, em 1815, certo? Então, a burguesia, ela se coloca contra essas medidas conservadoras, né, que vão tentar apagar os ideais da Revolução Francesa, vão tentar deixar de lado para voltar ao passado, né, de um período aí anterior à Revolução Francesa. Então a burguesia, obviamente, né, vai se revoltar com tudo aquilo. Depois de uma grande revolução que tinha acontecido no século XVIII, imagina voltar ao que era antes, né, dessa revolução. Então, impossível isso acontecer, impossível, tá? Então eu vou pontuar para vocês algumas revoluções, tá, pessoal? A primeira revolução liberal que aconteceu na Europa, nesse contexto, foi na Espanha, tá, em 1820, certo? A gente não pode esquecer também da Revolução do Porto. Vocês lembram disso? A Revolução Liberal do Porto, lembra aquela que expulsa os ingleses, né? E faz com que o rei, o Dom João, que está no Brasil, inclusive, faz com que ele volte para Portugal. Então, tem essa também, certo? Seguida da Itália, né? Beleza? Que também lá, a sociedade lá dos carbonários, né? A sociedade secreta lá instituída na figura dos carbonários, que eram membros aí, cujos membros eram classes médias, né, pessoas aí que eram do exército, eles lutavam, né, a favor aí também do liberalismo e forçaram, inclusive, o príncipe, né, o rei Fernando I, a implementar uma constituição e um parlamento, certo? Muito interessante também, tá? Muito interessante essa ideia, certo? A ideia de constituição, né, pessoal, parlamento é muito em voga nesse momento, né? Muito importante, tá? Na Rússia, certo? Que eu cheguei a comentar, na Rússia, né? Onde o oficialato, né, olha que interessante, né? O próprio oficialato russo, né, o exército, parte do exército russo, que teve contato, né, com as ideias liberais lá da Revolução Francesa, trouxe para a Rússia essas ideias liberais, certo? Então, quando o czar, né, o Alexandre I morreu lá na Rússia, esses mesmos oficiais fizeram greve, tá? No sentido de colocar em prática essas ideias liberais, né? Então percebam aí o que está acontecendo, certo? E assim, por mais que na Espanha, na Itália e na Rússia, né, essas revoltas, né, de certa forma tenham sido esmagadas, né, pelas tropas dos governos, ela mostrou que a burguesia estava na cena política, certo? E que a burguesia queria mudanças, tá? Mudanças profundas na política, mudanças profundas na economia, que vai se consagrar, né? Isso vai acabar se consagrando a partir da segunda metade do século XIX, tá, pessoal? Isso é muito importante aí, beleza? Uma outra, né, em 1821, essa agora na Grécia, né, os liberais gregos, na verdade, os liberais gregos queriam também, além da instituição dos ideais liberais da própria Revolução Russa, da própria Revolução Francesa, constitucionais, liberais, certo? Eles queriam também se livrar do domínio dos
turco-otomanos, tá? Então depois eu falo um pouquinho desse, né, de como os turco-otomanos montaram ali o império, vai ter uma outra aula sobre isso aí, certo? Então, se livraram, então, isso, eles conseguiram fazer isso, né? Então, em 1829, os gregos vão ganhar a independência aí dos turco-otomanos, tá? Muito importante aí. Avançando um pouco mais, né? As revoluções na França, certo? Lá em 1830, beleza? Então, os liberais vão pressionar o Carlos X, que vai abdicar, vai ir vai ser exilado, né? Vai ir para o exílio na Inglaterra. E os liberais, então, dão esse passo também importante lá na França, certo, pessoal? Então, isso que aconteceu na França, né, em 1830, foi tão importante que o próprio Dom Pedro aqui abdicou, né, o trono em prol do filho dele, né, o Pedrinho, que depois viria a ser o imperador do Brasil, tá? E foi tão importante a influência dessas revoltas aí, liberais, né, essa revolta em específico na França, ela foi tão importante, né, na qual cai o Carlos X, não vai ser degolado, né, mas ele vai para o exílio na Inglaterra, ela foi tão importante que ela conseguiu influenciar os liberais belgas e poloneses também, certo? E aí continua o processo, pessoal, em 1848, tá? Existe aí uma outra propulsão também, certo? Essa aí essas revoltas que aconteceram em 1848, é interessante destacar que elas tiveram um fator popular bastante importante, mas também tiveram essa questão, essas propostas liberais sendo colocadas aí na ordem do dia, certo? Então os liberais aí da Alemanha, da Áustria e da Itália lutaram aí para que fossem, né, instituídos parlamentos e constituições. Entenderam agora, pessoal? Então isso é muito importante, tá? Porque fora essas rebeliões que acontecem, essas revoltas liberais, todo esse processo aí que a gente viu, o desenvolvimento do capitalismo, vai gerar então, a partir da segunda metade do século XIX, vai gerar um ambiente ali bastante promissor para o comércio, né? Como eu falei para vocês aí no vídeo, né? É só você dar uma checada lá no vídeo, certo? Então imagina todo mundo, né? Todos esses países, certo? Vai ter um vídeo aí que eu vou falar sobre a unificação da Itália, sobre a unificação da Alemanha. Imagina então todos esses países agora ali no cenário no cenário europeu, disputando o mercado consumidor, disputando a produção de mercadorias, disputando regiões na África, certo? Então, aquele ambiente, ele se torna um ambiente o quê? Extremamente explosivo, né? Se tornou um ambiente extremamente explosivo, certo? Isso, óbvio, claro, isso tá claro, isso é óbvio, tá? Daria as bases para que acontecesse lá no século XX já a famosa Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, que se a gente for ver, ela tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, certo? Então essa é a ligação, certo, pessoal? E a lógica, né? Como que a gente liga isso com a história do Brasil, né? Muito interessante, esse é o ponto muito interessante, né? Então olha só que bacana. Enquanto os europeus, né, estavam passando por esse processo de modernização da sociedade, de avanço do liberalismo, né, mudando as relações sociais aí desde a segunda metade do século XIX, do século XVIII, agora no século XIX, né, primeiro e segundo tempos do século XIX, certo? O Brasil ainda estava, né, nessa virada do século XIX implementando algumas coisas, né, a indústria no Brasil estava ainda muito incipiente, certo? Os presidentes aí, um dos últimos vídeos foi do presidente Rodrigues Alves, né? Que eu falei para vocês. Ele estava implementando algumas modernizações no Rio de Janeiro, então era muito devagar ainda o que acontecia no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, certo? A gente fala depois que o processo de industrialização brasileiro e latino-americano no geral, tá, pessoal, foi um processo tardio, certo? E no caso do Brasil, veja que interessante, isso só vai começar a acontecer de fato a partir do Getúlio Vargas. A partir do Getúlio Vargas em 1930, tá? Então, esse é o paralelo que a gente pode fazer com relação à Europa e com relação ao Brasil, né? Acredito que isso seja bastante importante, né? A gente fazer essas relações, estabelecer essas relações, para que vocês consigam compreender o total, né? A história total, o que estava acontecendo tanto aqui no Brasil como lá na Europa. Beleza, pessoal? Então esse vídeo foi para esclarecer melhor essas ideias aí que a gente vem tratando e colocando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, beleza?
Então curte aí se você gostou, pra gente fazer aí sempre mais vídeos bacanas para vocês, a gente refletir essas coisas bem legais aí para você mandar bem na sua prova aí. Beleza, pessoal? Tanto do Enem quanto dos principais vestibulares aí, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê então. Tchau, valeu.